Fala, abaixonáticos e demais cineespectadores. Vocês gostam de corpo fechado e fragmentado? Então fiquem aí que já vamos conversar sobre o filme que fecha a trilogia começada por esses dois. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Vidro ou Glass, o filme que termina a trilogia do Trem 1577, pelo menos esse é o nome que o M. Night Shyamalan deu para a trilogia de seus filmes, que é formada por Unbreakable de 2000, por Split de 2016 e agora por Glass de 2019. Esse vídeo vai ter uma parte com uma parte sem spoilers, então se você quiser ouvir diretamente o que eu tenho a dizer sobre os pontos de virada desse filme, sobre o twist, etc e tal, clica aqui na descrição que tem o tempo certinho que o vídeo vai para esse lado. E se você quiser só apenas a crítica sem spoilers, pode ficar tranquilo que eu vou te avisar quando eu for entrar nos pontos com spoilers. Mas enfim, então começando com a crítica e pela direção do M. Night Shyamalan, eu acho que ele faz um trabalho bem competente ao longo da maior parte do filme, mas mais uma vez esse filme é muito dependente do que você acha do final dele, o que é uma marca realmente do trabalho do M. Night Shyamalan, um cara que é super conhecido por utilizar finais com plot twist e cada vez ele parece ter ficado mais dependente desse artifício para contar suas histórias, o que em corpo fechado, em fragmentado, funciona muito bem, mas eu não gostei tanto da maneira como isso foi executado em Glass. Por quê? Em fragmentado e em corpo fechado, nós temos dois filmes que são basicamente suspensos psicológicos, que tem um aspecto aí de super-herói que nos é revelado no fim do filme através do plot twist, e esse aspecto final acaba juntando muito bem as pontas soltas deixadas pela narrativa e fazendo um filme mais complexo e interessante. No caso de Glass, por várias vezes o M. Night Shyamalan flerta com a abordagem direta de um filme de super-heróis mesmo, assim, como a gente veria da Marvel e da DC, o que eu achei que foi um ponto negativo, especialmente porque ele faz muito bem ainda a parte de suspense psicológico no primeiro e no segundo atos de Glass, mas dedicando um terceiro ato inteiro a uma parte de super-heróis e um twist maior ainda sobre esse mundo de super-heróis, ele acaba nos entregando um final que para mim é muito anticlimático. Ele vai um pouco contra o que corpo fechado e fragmentado estabeleceram. Mas de qualquer forma o trabalho visual dele que continua impecável. Realmente o trabalho de câmera do M. Night Shyamalan é muito bem executado, ele sempre trabalha muito bem com luzes diferentes para sinalizar personagens diferentes e também utilizar a paleta de cores desses personagens para sinalizar a sua afiliação. Ele trabalha muito bem com tomadas mais fechadas, que dão uma sensação claustrofóbica, tomadas que acompanham o movimento dos personagens em maneiras pouco convencionais, que sempre te deixam um pouquinho desconfortável, assim, que é meio que o objetivo do filme como um todo. Ele também gosta de deixar a ação no plano de fundo enquanto outra coisa está rolando, o que gera uma sensação de divisão de atenção que é bem curiosa também. E especialmente, nesse filme principalmente, ele trabalha muito com tomadas de ponto de vista, né? Então a gente está vendo diretamente a cara dos atores que estão falando diretamente pra gente, o que acontece especialmente aqui com a psiquiatra interpretada pela Sarah Paulson. E eu acho que é um mecanismo eficiente para nos colocar realmente na perspectiva dos personagens que estão sendo apresentados e aprofundados. Mas, como eu já disse, o terceiro ato desse filme na direção, para mim, acaba sendo um equívoco que me deixou muito decepcionado com o restante do filme, mas eu vou adentrar um pouquinho mais sobre isso em minha parte com spoilers. Outra coisa que me incomoda um pouco é que o M. Night Shyamalan ele é um grande roteirista, mas para mim ele não é um bom escritor de diálogos. Eu quero dizer com isso, como roteirista, ele sabe perfeitamente descrever e executar na sua direção histórias visualmente. Então, por exemplo, ao invés de falar que um personagem específico entrou numa sala para pegar os seus bens que tinham sido confiscados quando ele foi para uma instituição psiquiátrica, ele só mostra a placa da sala e depois o personagem já lá dentro vestido. Então a gente consegue interpretar que o personagem entrou lá para se vestir com os seus bens que tinham sido confiscados. Mas quando ele decide fazer diálogos expositivos, ele erra a mão, assim, muito. Por vezes ele duvida da nossa inteligência e ele dá frases que são confirmações de coisas que a gente tinha acabado de escutar. Por exemplo, tem um caso que a Sarah Paulson está falando sobre as drogas que são dadas por Elijah, né, o Mr. Glass, que ela fala um negócio no sentido de ele está muito fortemente sedado. E em sequência ela fala, a gente utilizou sedativos muito fortes. Você acabou de falar isso, cara. Eu sei que você vai usar isso como um ponto de virada em algum momento. E você quer que eu preste atenção nessa informação, mas você não precisa martelar isso na cabeça do público. Eu acho que, em boa parte, o público é inteligente ao ponto de conseguir captar as coisas na primeira vez que elas são ditas. E o M. Night Shyamalan percebe isso também muitas vezes porque ele conta melhor as suas histórias quando ele faz isso somente visualmente, sem o auxílio da exposição direta que os personagens utilizam. Mas, de forma geral, como eu já disse, eu acho que esse filme faz um trabalho muito legal no primeiro e no segundo atos, especialmente reintroduzindo alguns dos personagens aí da série da trilogia do metrô ou do trem 1577, o que me leva a um pouquinho sobre as atuações.
Então aqui o filme tem mais uma vez como destaque o James McAvoy, que faz um trabalho fantástico e expande sobre a situação que ele tinha conseguido em Split, com novas personalidades sendo retratadas por ele. E realmente a questão que ele faz de transição entre as personalidades e a diferenciação entre elas é algo extremamente impressionante. O filme inclusive utiliza um artifício para provocar trocas um pouco mais frequentes, que eu acho que funciona muito bem devido à extraordinária atuação do James McAvoy, que brinca com sotaques, com pronúncias, com linguagem corporal e nos dá atuações realmente distintas para caracterizar cada uma das personalidades do Kevin Wendell Crumb. Então, mais uma vez, ele faz um papel fantástico. Novamente, se fosse no final do ano, eu acredito que ele poderia ser sim indicado a um Oscar de melhor ator. Sim, esse é o nível de atuação que o James McAvoy entrega. O Bruce Willis aqui não tá, tipo, em Duro de Matar 5, ele tá mais próximo de Duro de Matar 2, ou seja, ele não tá no seu auge, mas ele tá se esforçando, e eu acho que ele faz um trabalho legal com o David Dunn. Pena que esse filme não entra muito dentro do arco do próprio David Dunn, e ele deixa o personagem um pouquinho esquecido, na minha opinião, mas em geral o Bruce Willis faz uma atuação competente o suficiente para ser um contraponto aí ao Samuel Jackson e ao James McAvoy. Falando no Samuel Jackson, eu também acho que ele tá menos no filme do que o título indicaria, mas ele faz uma atuação muito legal e aqui a gente finalmente descobre qual que é o poder verdadeiramente do personagem do Mr. Glass, então acho que em geral ele contribuiu muito pro filme, mas não conseguiu roubar aí o destaque do James McAvoy, que faz uma atuação impecável. E finalmente no roteiro, como eu já disse na minha parte sobre direção, o grande problema que eu tenho com ele é que ele às vezes é muito um filme de super-heróis. Eu entendo que por vezes o M. Night Shyamalan talvez tenha tentado utilizar isso para fazer um comentário sobre como filmes de super-heróis são feitos, mas acaba que a abordagem um pouco mais óbvia, um pouco mais direta dessa temática foi menos satisfatória para mim do que a abordagem dos dois filmes anteriores, que eu tinha achado bastante genial. Então, em geral, eu acho que Glass vai ser um filme muito dependente do que você achar do final dele, mas conta com uma ótima direção do M. Night Shyamalan em 2 atos, mesmo o segundo ato sendo um pouquinho alongado e um pouquinho parado, mas assim, eu acho que tá dentro do tema lá do Unbreakable e do Split. Mas foi fragmentado com sotaque, mas enfim. E eu acho que os atores mandam super bem, mas como eu já disse 47 vezes, se você não gostar do final, esse filme provavelmente vai te deixar decepcionado. Mas pra mim, em geral, Glass vai receber a nota 7 em 10. É um filme satisfatório, mas também é o mais fraco dessa trilogia. Agora vamos entrar um pouquinho na minha explicação com spoilers do que é aí o final de Glass ou Vidro. Então o que acontece aqui basicamente é que a gente tem a revelação no final do filme que o pai do Kevin Wendell Crumb estava no mesmo trem do David Dunn, aquele mesmo trem que foi descarregado propositalmente pelo Mr. Glass. Então acaba que o Mr. Glass é diretamente responsável pela criação do Overseer, né, que é o nome do personagem do David Dunn, e também agora do Horde, que é o personagem do Kevin, o personagem do James McAvoy. Então ele acaba sendo o criminoso que cria os outros super-heróis através do seu poder de mente, né? Porque basicamente o filme revela que ele tem uma memorização extraordinária, que por exemplo ele olha uma vez para uma planta arquitetônica, ele memoriza ela toda, por isso que ele é tão bom de colocar bombas nos lugares que ninguém estava esperando achá-las. E com essa revelação a gente tem aqui que o Mr. Glass ele é o responsável basicamente pela criação das figuras principais dessa trilogia, e ele também acaba virando um inimigo para o The Horde por causa disso, né? Já que ele, ao matar o pai do The Horde, permitiu que a mãe do Kevin abusasse ele muito e gerasse o transtorno de personalidades, ou pelo menos o agravasse ao ponto em que chegamos do Kevin ter 24 personalidades. Então, realmente, esse é o ponto inicial, o twist inicial do filme. Basicamente, ele nos revela que o Samuel Jackson é um vilão clássico de quadrinhos com o Mr. Glass, que tem um plano todo estruturado para colocar um herói e um vilão em conflito para ganhar algo como isso. Quem faz isso muito, por exemplo, no universo da DC é o Lex Luthor, inclusive eles tentaram fazer isso em Batman vs Superman. Então é uma história bastante padrão dos super-heróis, inclusive o Samuel Jackson diz isso no filme, ele fala que nada além, que tudo isso aqui não passava, pelo perdão, de uma história de origem de super-heróis. Outro ponto que é levantado aqui como um twist é que a gente tem uma organização secreta que luta diretamente contra a existência de super seres, sejam eles vilões ou heróis, para que a gente consiga manter algum tipo de ordem no planeta Terra. E essa organização tem como uma membra aí a Sarah Paulson, a psiquiatra desse filme. Então basicamente ela estava tentando convencer esses 3 indivíduos que eram sim super-heróis de que eles não tinham habilidades especiais, para que eles pudessem ser ignorados pela sociedade e para que o segredo da existência dos super-heróis e super-vilões não fosse revelado. Mas claro, o plano todo do Samuel Jackson num twist final era revelar essa questão dos super-heróis existirem. Então todo o plano dele de colocar os 2 heróis em confronto de nada valeria se ele não tivesse filmado tudo e mandado para um serviço de streaming e mandado para todo mundo no mundo, basicamente para que eles soubessem que os super-heróis sim existem. Então esse final para mim
é muito anticlimático, primeiro, porque ele mata os 3 protagonistas. Não tinha citado isso, o filme mata os 3 protagonistas. Ele mata o Mr. Glass, o David Dunn e o Horde. São os 3 personagens mais interessantes e mais desenvolvidos. E ele finaliza o arco deles de forma pouco satisfatória. O único que tem algum tipo de conclusão mais interessante é o Horde, né? É o personagem do James McAvoy, porque ele finalmente aceita e supera os seus traumas porque ele conseguiu encontrar uma amiga na Casey, mas a Casey se alinhar com o personagem do James McAvoy também me parece esquisito, porque ela não tem tanta simpatia assim por ele no final de Fragmentado, pelo menos o Shyamalan não deixa isso muito explícito na minha opinião. E os outros 2 finais, do Mr. Glass e do David Dunn, são pouco satisfatórios com a morte deles. Parece que são 19 anos desperdiçados com essa conclusão tão abrupta do arco dos personagens. Mas como eu já tinha citado na minha crítica, eu acho que o ponto principal aqui de Glass é um comentário sobre os filmes de super-herói como um todo, né? Como eles, na verdade, simbolizam um escapismo para os seres humanos e como eles são utilizados para que a gente perceba que o ser humano consegue fazer sim coisas extraordinárias, sendo ele um super-herói ou não. Então, na verdade, super-heróis, de acordo com M. Night Shyamalan, são só figuras um pouco exageradas da própria capacidade humana. E esse era todo o ponto do Mr. Glass, que tem seres que, se conseguirem abraçar as suas habilidades, eles vão se tornar super-heróis, porque os super-heróis existem entre nós, eles existem como figuras no mundo real. Eu acho que a mensagem, então, do filme, assim como um filme de roubo conta um pouquinho sobre a construção de um filme como em geral, né? É uma metáfora muito utilizada para a construção do cinema. Eu acho que o Glass tenta fazer uma abordagem aqui metalinguística para nos trazer um filme de super-herói que conta basicamente como um filme de super-herói é feito, por que ele existe, qual que é a finalidade dele dentro da nossa sociedade. Então, dentro desse sentido, eu acho que ele atende uma mensagem que não estava presente nem em Unbreakable e nem em Fragmentado, que era uma mensagem muito mais fantástica e muito mais atrelada ao suspense psicológico do que meramente um comentário sobre a nossa cultura de super-heróis. Porque também Unbreakable foi feito no ano 2000, antes dessa febre de super-heróis. Então era um filme que era disfarçado desse gênero, mais ou menos. Não era um filme diretamente que abordava com esse tipo de coisa. E Fragmentado foi feito em uma época que o M. Night Shyamalan não tinha recuperado ainda seu prestígio. Então era um filme que focava-se em uma determinada matéria para depois ser revelado que ele fazia parte do universo de super-heróis. Então, Glass sendo um filme de heróis e tendo como mensagem principal essa questão, acabou sendo um filme que não correspondeu diretamente às expectativas deixadas pelos 2 anteriores. E o pior, pra mim, ele mata os personagens mais interessantes da franquia. E ainda assim, ele tenta estabelecer um universo maior sobre o qual o M. Night Shyamalan poderia contar novas histórias. Então acho que ele acaba sofrendo da síndrome de querer criar universos, que a gente já viu aí em Quarteto Fantástico dando errado, em A Múmia dando errado, em Divergente dando errado. É melhor você contar um filme com uma história própria, de forma muito competente, e no final colocar um elemento a mais que dá um saborzinho, do que ficar tentando construir um universo compartilhado imenso. Para isso a gente já tem os filmes da Marvel. Então, em geral, eu acho que Glass falha na medida que o seu twist, na medida que a sua mensagem está direcionada para um caminho que não foi o estabelecido pelos 2 filmes anteriores. Mas então esse YouTube, se vocês gostaram desse vídeo longuíssimo, cliquem aqui na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticos, fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Glass, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo isso é muito válido. Então esse YouTube, até a próxima.